Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel do blog Inglês no Teclado com mais uma dica de inglês. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar por conta dessa ausência. Eu tive alguns probleminhas para serem resolvidos e devido a uma sucessão de eventos, eu acabei ficando um pouco ausente do nosso canal aqui no YouTube. Mas fiquem tranquilos, a partir de agora eu vou tentar postar vídeos toda semana para você que realmente conta com as nossas dicas de inglês. Nessa nova aula eu vou falar sobre a chamada dupla negativa. Outro dia alguém me perguntou aqui no nosso canal: poxa, Daniel, o que é a dupla negativa? Como é que funciona isso? Vários professores falam: pô, você deve evitar ao máximo a dupla negativa, mas eu nem sei o que é a dupla negativa. Pense o seguinte: na nossa língua é comum a gente dizer coisas como eu não conheço ninguém. A gente tem a palavrinha não, que vai configurar a primeira negativa. E nessa mesma frase a gente vai ter outra palavra que é ninguém, que vai configurar a segunda negativa. Como é que funciona isso, Daniel? Basta você pensar da seguinte forma. A gente não diz em português, eu não conheço alguém. A gente tem o costume de dizer, eu não conheço ninguém. É até meio estranho, porque se você diz em português, eu não conheço ninguém, isso nos dá a impressão de que se você não conhece ninguém, é porque você necessariamente conhece alguém. Mas não é essa a conotação que a gente tem na língua portuguesa. A gente sabe que se alguém diz algo do tipo eu não conheço ninguém, isso não vai significar que ela conhece alguém. Isso significa que, na verdade, como ela mesma disse, ela não conhece ninguém. 0 pessoas. Em inglês, não é assim que funciona. A gente deve optar tão somente por uma palavra ou uma estrutura nessa mesma frase para embutir o sentido da negativa. Por exemplo, eu posso dizer em inglês que eu tenho dinheiro. Em inglês fica assim: I have money. Novamente, I have money. Eu disse que eu tenho dinheiro. Agora, se eu disser em inglês I don't have money, eu fiz o uso do verbo auxiliar do associado à palavrinha not para justamente dizer que eu não tenho dinheiro. Porém, como já vimos em outro vídeo, e a propósito eu vou deixar o link aqui em cima caso você não tenha assistido essa outra aula, como eu disse em outro vídeo, é possível a gente construir uma frase na negativa em que a gente não opta pelo uso do verbo auxiliar. Isso mesmo, eu também poderia muito bem dizer em inglês I have no money, em que a palavra no atua sobre o substantivo money. Então observe, não seria correto a gente dizer em inglês I don't have no money, pois apesar de don't atuar sobre o verbo have e no atuar sobre o substantivo money, a gente teria aqui, como eu disse, a presença da dupla negativa. A primeira negativa por meio do verbo auxiliar do na negativa don't e no. Então temos aqui duas palavras, ou talvez duas estruturas, que estão atuando na mesma frase para embutir o sentido da negativa. É por isso que você deve optar por dizer I don't have money, em que don't atua sobre o verbo have, ou até mesmo I have no money, em que no atua sobre a palavra money, sobre o substantivo money. Até porque se alguém diz I have, você tende a pensar, ele vai dizer que tem alguma coisa. Aí é justamente o contrário, eu digo I have no money. De fato, isso pode soar estranho, porque em português a gente não costuma dizer coisas como eu tenho, não dinheiro. Mas em inglês é possível a gente utilizar esse tipo de construção em que você diz I have e aí você indica exatamente o que você não tem. No, o quê? Money. Eu também poderia optar por dizer algo como I don't have any money, pois don't está associado à palavrinha any e nesse caso estou embutindo uma ênfase, estou dizendo que eu não tenho nenhum centavo, qualquer dinheiro, não tenho nada, nadinha. Eu disse I don't have any money, mas não estaria correto dizer I don't have no, pois nesse caso teríamos um conflito em que don't está associado a no, e não faz sentido em inglês a gente inserir duas negativas na mesma frase. Se eu quero dizer que eu não sei de nada, nadinha em inglês, eu posso dizer I know nothing. Observe, a palavra nothing contém a negativa, até mesmo porque se compõe de no, nothing, I know nothing. Eu sei de quê? Nothing. Foi isso que eu disse, eu não sei de nada. Então em português a gente embute a dupla negativa. Eu não é a primeira negativa. Sei de nada é a segunda negativa. A palavra nada e a palavra não em português. Já em inglês é correto a gente dizer I know e aí vem a negativa nada, nothing. Ou então você também poderia muito bem dizer I don't know e aí vem anything. Por que
você opta por any? Pois any é uma palavrinha neutra. Any e todas as palavras que são derivadas de any, como anything. Então eu posso dizer I don't know anything. Eu já comentei sobre o uso de don't associado à palavrinha neutra any em outro vídeo. E super vale a pena você conferir essa outra dica. Em português eu também poderia muito bem dizer não sei, não sabe do quê? De nada. Temos aqui duas palavras que vão justamente embutir esse temperinho da negativa. Não sei de nada. Nada é a minha segunda palavra que configura então a dupla negativa. Se você estivesse perguntando, poxa Daniel, quer dizer que eu tenho que tomar muito cuidado com o uso, por exemplo, de palavras como no, not e don't? Essas palavras muitas vezes elas podem justamente levar o aluno a cometer esse tipo de vacilo em que ele faz uso da dupla negativa. Mas também existem outras palavras em inglês que podem justamente te levar para esse mau caminho. É como, por exemplo, o uso da palavra never. Never, que significa nunca, pode ser pensado como any, que indica negativa, mais ever. Então, never já se trata de uma negativa. Por exemplo, a palavra without. Novamente, without. A palavra without significa sem. Então, ela também indica um sentido de tempero negativo. Então é isso, pessoal. Essa foi uma rápida dica sobre a dupla negativa em inglês. Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, pois como eu digo em todos os meus vídeos, eu faço questão de esclarecer as dúvidas das pessoas que estão assistindo vídeos do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Para ter certeza que você realmente compreendeu essa minha explicação, vamos fazer um breve exercício? É interessante você tentar fazer esse exercício, responder esse exercício, até mesmo porque, como eu digo em todas as minhas aulas, é melhor você errar aqui do que na vida real, não é verdade? Então vamos fazer aqui um breve exercício. Para a seguinte frase, eu quero que você complete com no ou até mesmo any. Eu vou dizer que eles, pessoas quaisquer, eles não estudam mais inglês. Veja, em português eu digo, eles não estudam mais inglês. Em inglês, eu quero que você complete a lacuna com no ou any. A frase é a seguinte: They longer study English. Novamente, they longer study English. Eu estou dizendo aqui que eles não estudam mais inglês. Eu quero que você complete aqui nessa lacuna com a palavra no ou a palavra any. Deixe a sua resposta aqui embaixo. Vamos praticar e aprender a falar inglês de verdade. Até a próxima aula. Bye!